Boa noite, Osiel, tudo bem? Boa noite, Visadal. Boa noite vocês que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube. Hoje vai ser um dia espetacular, onde você vai poder tirar muitas dúvidas através do nosso irmão, nosso amigo Visadal Júnior, que vai ter as colocações e talvez as suas perguntas seja a pergunta, né, do nosso público, das pessoas que estão nos assistindo. Mais uma vez, boa noite. Então, Osiel, nós queremos saber como que você começou a se inteirar e a ter essa proximidade com pessoas moradores em situação de rua. Então, já há 18 anos que a gente trabalha com dependência química, né? Tratando pessoas, buscando pessoas. E com comunidade terapêutica a gente recebe pessoas com familiares, mas também tem uma demanda muito grande de pessoas em situação de ruas. Como a nossa instituição ela é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, então a gente não faz nenhum tipo de distinção se a pessoa tem poder aquisitivo para custear ou ajudar a instituição ou se é uma vaga social. Então, através desses canais aí do CREAS, do CRES, da própria prefeitura, das abordagens de rua, e a gente mesmo, através de igrejas, através de outras ações sociais, acaba chegando esse público com essa demanda até a gente. Entendi. Então, talvez dentro dessa sua experiência, por já ter lidado com muita gente nessa situação, explica um pouco para a gente, para aqueles também que estão nos assistindo, o que leva, dentro da sua experiência, Osiel, o que leva uma pessoa a se tornar parte, assim, como um morador de rua, alguém que esteja em situação de estar morando na rua? Quais são os padrões? O que pode levar uma pessoa dentro de tudo aquilo que você tem observado lá na sua experiência terapêutica? Então, Visa, esse quadro dessas pessoas em situação de rua, houve uma grande mudança dessa população. Lá para os anos 80, anos 90, né, o índice maior dessas pessoas que estavam em situação de rua era questões financeiras, questões trabalhistas, às vezes perca de moradia, né, e acabavam por circunstâncias adversas que fugiram do controle deles, nessa situação de rua. Mas hoje esse quadro dessa população tem mudado bastante, né? Então hoje 90% dessa população vem do histórico de dependência química, seja ela qual a preferência de cada indivíduo, álcool ou outras substâncias ilícitas. Mas nesse caso, você acha que essa situação de tornar-se dependente químico é uma causa ou uma consequência? Deixa eu explicar melhor. Normalmente a pessoa já vai para a situação de rua já sendo dependente, ou o quadro dela estar numa situação de rua faz com que ela venha a se tornar um dependente químico, um dependente químico, no caso? Então, assim, o que a gente tem observado, na verdade, a dependência química, na grande parcela dela, que tem condicionado esse indivíduo a se colocar nessa situação. A gente tem vários vídeos aí, né, no YouTube falando sobre a síndrome da dependência química e suas características no aspecto biológico, no aspecto psicológico e social dessa doença, dessa problemática. Infelizmente, a sociedade ainda carrega um estigma, né, da ignorância, de não conhecer quão grave é essa doença da síndrome da dependência química. E para mim, o principal fator que a gente tem observado são questões de saúde mental, né? Está ligado a esse crescimento mesmo, porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela classifica a dependência química como um transtorno mental e comportamental de uso de substâncias psicoativas. Então, esse indivíduo, quando ele acaba desenvolvendo a síndrome da dependência química, junto com isso, também ele vai perdendo o convívio social, ele vai gerando dificuldades por causa da própria doença. Quando a gente fala do indivíduo em si dependente químico, a gente não está lidando com a pessoa, mas a doença que está condicionando ele a se comportar desta maneira. Então, me explica um pouco melhor, no caso, na comunidade terapêutica, como que vocês lidam, você e a equipe lida com esse, vamos dizer, esse adoecimento mental que ocorre essa pessoa que está nessa situação? Então, o que acontece? Veja bem, hoje... Como é o programa, né? Como que funciona? A nossa abordagem é multidisciplinar, então a gente não aborda uma questão somente
psicológica no adoecimento mental, né? Mas são um aspecto biológico que o corpo, né, ele sente todas essas adversas reações para a situação a qual o indivíduo se encontra, e o aspecto social. Mas esse público, por quê? Hoje, na população de rua, principalmente nas grandes cidades, nós não temos pessoas só de baixa renda, não temos pessoas somente com condições desfavoráveis financeiramente. Nós temos aí, você vai ver nas Cracolândias de São Paulo, lá tem dentista, advogados, artistas, né, pessoas da alta classe da sociedade e que se condicionaram a estar naquela condição em situação de rua. Então não é por falta de casa, não é por falta de família, mas não é vamos dizer assim, uma opção planejada e pensada, mas a própria doença, porque o que acontece? A dependência química é uma doença crônica, progressiva e fatal. Então ela evolui. Quando ela evolui, a doença diminui o indivíduo. Cada vez que a doença vai ganhando espaço na área biológica, psicológica e social, mas o nosso foco hoje é mais no psicológico, que é o adoecimento mental, ou seja, quando a doença vai agravando, ele vai perdendo as suas faculdades mentais e com isso ele vai ficando condicionado à doença. Então, um dos grandes dificuldades do adoecimento mental é porque ele se torna um repelente de outras pessoas. Ele se torna o convívio, vai se tornando desagradável. Quem acompanha nossos vídeos, a gente fala muito sobre várias questões sociais e outras mais, mas nesse fator específico, dentro da família, essa pessoa, ela começa a adoecer psicologicamente e mentalmente. Com isso, a família não sabe mais o que fazer. E ele mesmo, às vezes, não adere ao tratamento disponível do CAPS, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? E acaba que a doença lá se agrava, domina o indivíduo, e aí ele vai buscar aquilo que se torna mais fácil para alimentar a doença. Então você acha que essa falta de adesão tem fatores familiares ou é apenas por uma situação da própria doença em si? Então, a gente sempre fala que muitos fatores são contribuintes, nada é determinante. Então não tem um fator único, o pai foi determinante para ele se tornar um dependente químico, a mãe foi determinante para ele se tornar um dependente químico, ou qualquer outro fator. A esposa. Nada é determinante, ou seja, não é um fator único que condicionou ele a ser um dependente químico. Esses fatores todos foram contribuintes, começaram a colaborar para que ele chegasse nessa situação. Então, o histórico familiar, e aí não só o histórico familiar, em questões sociais, mas o histórico familiar até mesmo genético, que pode ter uma predisposição genética já de um transtorno ali, vamos dizer, meio que estacionado, e numa desses, o uso excessivo de alguma substância pode então ativar algo que já estava estacionado ali geneticamente, uma predisposição. Você pode contar pra gente, então, dentro do... Nós sabemos, né, que milhares de pessoas já passaram, né, e continuam passando por lá, pela comunidade. Você tem um exemplo, um caso, não precisa citar nomes, mas que exemplifica muito bem isso que você acabou de falar, essa degradação familiar e até essa condição de situação de morador de rua? Você tem algum caso assim que você poderia lembrar, no meio de tantos que eu sei? Não, acho que tem bastante caso, né, nessas características aí. Toda família disfuncional, mas o principal fator é a ausência paterna, né? Grande parte dessas disfunção familiar que chega ao indivíduo é essa ausência paterna. Então a gente tem o caso, né, mas a gente já deu várias entrevistas, eu tenho até entrevista da própria mãe dele, não tem dificuldade nenhuma, ele mesmo já deu autorização para a gente sempre estar falando do caso dele, que é o Patrick. O Patrick, ele é um caso, né, de uma família disfuncional, onde por vários fatores, às vezes um excesso de proteção, um excesso, vamos dizer, de permissividade, né, sem muita cobrança, e ele foi levando a vida. E o que a gente sempre coloca é que no início da dependência química, a parte experimentativa e recreativa, ela é gostosa, ela é boa, ela gera um prazer. Hoje, né, se não fosse bom, droga não era o terceiro maior mercado do mundo, né? Só perde aí para o tráfico humano e tráfico de armas. Em terceiro lugar, até antes da alimentação, ou seja, é um mercado, o terceiro maior mercado que vende no mundo. Então, porque é uma coisa que gera um prazer e um resultado.
E com essa experimentação, a pessoa que já está desestruturado familiarmente, desassistido, desacompanhado, e às vezes, eu estou falando, não é intencionalmente, é porque a família também tem muitas ocupações, tem trabalho, tem responsabilidade, e acaba aquele jovem, aquele adolescente ficando meio que à mercê do próprio sistema. E aí isso vai se tornando cada vez mais atraente para ele, e ele sem perceber vai entrando. E como a doença é progressiva, vai eliminando algumas áreas da vida dele, na área social, falência do sistema escolar, né? Já perde o interesse, aspecto biológico, vai ficando mais magro, os dentes vão ficando mais danificados, já não tem mais dinheiro para andar com roupa boa, então vai tirando ele do meio social mais privilegiado e vai colocando ele com os iguais. E isso ele vai cada vez mais, a doença vai evoluindo a ponto de a sanidade mental dele já não ter mais. Quando a gente fala, por exemplo, de cultura da dependência química. Quando você fala dentro da cultura da dependência química, é porque a pessoa que está adoecida, a única coisa que tem importância para ela é ter a substância. Então ele não preza mais valores éticos, morais, comportamentais, que antes era importante para ele dentro da família. Hoje a coisa que é importante para ele é o uso. E se tem qualquer pessoa que restringe ou gera qualquer tipo de dificuldade para estar naquele uso, ele acaba cada vez mais indo aonde tem mais facilidade. E a rua é um campo sem nenhum tipo de responsabilidade e ele tem tudo que ele precisa para poder fazer uso. Você está trazendo um aspecto muito interessante, que eu estou observando aqui você falando. Então você pode me dizer então que a família ela pode ter tanto um fator contribuinte para que essa dependência química e, consequentemente, essa condição de morar na rua possa acontecer, como o contrário também. Então, é como se ela pudesse ser tanto a causa, mas ela também pode ser aquele elemento que vai segurar e que não vai permitir isso. Eu estou indo dentro desse raciocínio, é correto? A família, ela tem essa dupla função, ela pode tanto ajudar, quanto ela pode, dentro das condições dela ou da má condição, acabar empurrando a pessoa ainda mais para a questão da dependência e também da situação de morar na rua? Exatamente isso, Visa. O que acontece? Cada indivíduo é particular, cada um tem suas particularidades. Cada família também tem toda a sua cultura, tem suas formas de educação, suas formas de criação. Por isso que eu falo que nada é determinante. Porque a mesma estratégia que eu, como terapeuta, conselheiro terapeuta, posso indicar para uma família, ela não se aplica a outra família. Às vezes eu vou gerar uma estratégia totalmente contramão daquela que eu dei para outra. Por quê? Porque cada indivíduo vai ser abordado e tratado de uma maneira. O nosso objetivo aqui é exatamente auxiliar a família a ter o conhecimento da dependência química, conhecer o próprio indivíduo e os gatilhos que levam ele ao uso, ou que condicionou ele a estar naquela condição. Infelizmente, hoje a família ainda não tem material ou conhecimento difundido e disponível para que ela possa entender. Lá na comunidade terapêutica mesmo, a nossa iniciativa de trazer esse material para a família, nas redes sociais, no YouTube. Por quê? Porque o dependente químico chega na comunidade terapêutica, são um programa de 7 a 9 meses, eu dou palestra lá sobre dependência química 2 vezes por semana. E 90% dele nem sabe que era uma doença. Ele carrega o estigma da sociedade, que é falta de vergonha na cara, falta de uma religião, falta de um trabalho, falta de um posicionamento. Por quê? Porque o padrão que a família tem, não ser o tio, quando o filho dele nasceu, nunca mais usou. O pai às vezes também dá esse exemplo, porque quando eu fui para a igreja, eu parei e nunca mais usei. Então você também, só que ele esquece que aquele filho não é ele, é outro indivíduo. Então, o conhecimento hoje, a informação hoje, ela é libertadora. É preciso conhecer sobre a dependência química, é preciso conhecer sobre a dependência emocional, a codependência, para aí então começar a trabalhar. Porque a maneira como a sociedade, a família, quer tratar a dependência química no sentido de achar que está ajudando, na verdade, às vezes estão alimentando a doença para ela se agravar mais ainda. Hoje a gente vê a sociedade, no modo geral, as prefeituras, a Secretaria de Ciência Social, desesperada, tentando uma solução para essa problemática, junto com as famílias.
e não conseguem um resultado positivo. Por quê? Porque precisa ir lá na raiz do problema. Então os dependentes químicos falam, olha, se minha mãe, se meu pai tivesse essa informação que eu estou tendo aqui, ia ajudar demais eles, porque eles não têm a mínima ideia do problema, nem eu sabia disso. Então essa informação que o dependente químico tem dentro da comunidade, a família não recebe. Então como que a gente vai cobrar dos pais e das mães um tratamento adequado para ajudar, sendo que eles não têm esse conhecimento? Então, se não tem o conhecimento, não tem como cobrar. Então, a proposta é trazer informação, trazer conhecimento, para a partir de aí, então, a família mudar seu posicionamento, mudar seu comportamento e a forma de lidar com o dependente químico e com a doença. Você falou uma palavra aí, talvez pouca gente é familiarizada. Você falou codependência. Achei interessante. Você poderia explicar um pouco melhor isso? Porque nós estamos falando de dependência química e quando você tocou no assunto família, você falou que a família sofre de uma codependência. Explica um pouco melhor para a gente sobre isso. Então, nós temos vídeos específicos no nosso canal sobre codependência. Codependência é todo aquele que tem uma vida próxima, um relacionamento com um dependente químico. Então, a dependência química é uma doença crônica progressiva e fatal. A codependência também, ou seja, essa pessoa próxima do dependente químico, ela vai também desenvolver uma dependência emocional daquela situação. Ou seja, ela vai querer resolver os problemas do dependente químico, ela vai querer trazer soluções, ela vai querer assumir responsabilidade, ela vai adoecer tentando resolver o problema daquela pessoa, só que com as ferramentas erradas. E aí, nós vamos para um ditado popular, não tem como um cego guiar o cego. Ou seja, você precisa ser curado para curar pessoas. Eu sou um dependente químico em recuperação no limpo há 18 anos. Fiquei 22 anos da minha vida em dependência química. Então, o que acontece? Eu vivi o lado de lá, eu sei o que é a dependência química na pele e o quanto é desafiador conseguir estabilizar a doença, porque ela não tem cura. E depois disso eu fui estudar, eu fui buscar as raízes dos problemas, e o que a gente percebeu é que as famílias não têm a mínima ideia de como ajudar um dependente químico. Então a gente faz um trabalho de conscientização da dependência química e da doença, ou seja, evitar pessoas, evitar lugares, evitar situações, mas a família não tem essa informação. Quando o dependente químico volta para o lar ou retorna para sua casa, a família, qual é a memória que ela tem daquele indivíduo, daquela pessoa que saiu há 9 meses de lá, só que ele não está retornando mesmo, em níveis intelectuais, de conhecimento, de percepção de vida e de mundo. Então, a família também precisa ser assistida nesse sentido, de conhecimento sobre a codependência. A gente está abordando hoje o assunto dessa população de rua, mas essa população de rua é filho, é pai, é tio. Ele tem uma família, a qual muitos deles, talvez após ser tratado e ajudado, não da maneira como às vezes a sociedade acha, porque vai ficar para o próximo vídeo, as atitudes, as ações hoje desesperadas, tanto de empresários, como de comerciantes, como de órgãos públicos, a solucionar ou dar uma direção para essa problemática. Por quê? O dependente químico adoecido, ele mesmo se isola da família. Então, nós tivemos aí uma grande luta no Brasil, e essa não é ideia, contra os manicômios, né? Nós tínhamos uma grande população indesejada pela sociedade, pela família, e era interditado de qualquer maneira e sem uma prescrição médica, sem um laudo médico, e isso assim foi uma catástrofe muito grande no Brasil. Só que cortou-se, eliminou-se esse problema e se criou um outro problema, porque antes essas pessoas com essas características psiquiátricas ou não, existia um lugar precário, desassistido, insalubre, sem condições nenhuma. Acabou com aquilo lá. Agora, para onde direcionou essas pessoas? Porque quando nós vamos olhar para os dados pós-pandemia, principalmente, o índice de problemas de transtornos mentais dessa geração, vamos dizer assim, aumentou drasticamente aí. Tem um índice que eu estava olhando aqui de, se eu não me engano, mais de 2010 até agora, subiu 900% os problemas mentais decorrente ou não de uso de substância. Transtorno da ansiedade, transtorno de depressão, transtorno do pânico e outros transtornos que têm aparecido e surgido
nessa geração agora. Então é um montante muito grande. Só que se não pode ficar mais junto com a família, não é que não pode, na verdade a própria situação que eu mais tenho hoje são relatos de mães e de esposas pedindo medida protetiva contra o dependente químico. Por quê? Porque ele já gerou prejuízo dentro de casa, ele já está furtando os objetos pessoais dentro de casa e vendendo. Quando não agride, se não der o dinheiro, parte para agressão física. Então, as próprias famílias não estão tendo outro meio a não ser lá e buscar uma medida protetiva. Tá, buscar uma medida protetiva. E para onde vai essa pessoa? Então, hoje, não tem um meio, um atendimento público para essa população. A família está repelindo, e ele mesmo se repele muitas das vezes. Não tem mais um centro psiquiátrico para tratamento. Para onde vai essa população? É interessante, então, você está falando isso, dentro dessas políticas que são feitas hoje por governos estaduais, por prefeituras, pelos órgãos específicos de cada setor. Qual a sua crítica que você faz em relação a eles? O que poderia estar mudando? O que realmente você, na prática, você tem visto que não funciona? Fala um pouco sobre essa questão dessas políticas sociais que são feitas. Tem ou não efetividade? Então, eu creio que a União ela tem capacidade, sim, para atender essa demanda. Ao meu ver, o que está faltando é uma interação em rede. Por quê? Nós estamos vendo órgãos isolados com o seu público. Vamos apontar o CAPS-AD, ela está lá com o público dela. O CREAS, está com o público de rua. Os UBS estão recebendo público. O CAPS normal está recebendo um público. O assistente social está recebendo um público. Só que não está tendo uma interação entre os próprios órgãos para funcionar em rede. Então, nos próximos vídeos, a gente vai entrar nessa questão, qual é o caminho para poder triar e que existe e que é possível. É lógico que vai demandar trabalho, vai demandar esforço, vai demandar tempo, mas é possível. Junto também com os órgãos do terceiro setor, que são as comunidades terapêuticas, são as clínicas de internação, muitas das vezes necessária, que são as compulsórias. Por quê? Porque nós estamos falando de um público aonde ele já perdeu as suas faculdades mentais, aonde ele já não tem mais domínio sobre a sua própria vida e sobre as suas próprias ações. Por quê? Porque ele está adoecido, ou seja, as suas faculdades mentais já estão comprometidas. Então não tem como você chegar numa pessoa já. Vou te falar, por exemplo, nós tivemos se eu não me engano, em 2022, um episódio em Vitória, onde uma pessoa em situação de rua, um surto psicótico, pegou uma barra de ferro no beira da calçada e veio e lançou a barra de ferro, atravessou, era até uma advogada, dentro do carro, andando na rua. Olha o nível do perigo que a gente está passando. Teve um outro episódio aqui em São Mateus mesmo, se eu não me engano foi em 2021 por aí, com outro também em situação de rua, com os problemas psiquiátricos também, aqui no centro de São Mateus, veio, passou por uma menina, voltou com uma faca no meio da calçada do nada, sem motivo, sem nada nenhum. Tivemos agora, recentemente, esse ano, 2 meses atrás, em Nova Venécia aqui, onde um outro morador de situação de rua também discutiu com um rapaz de um carro, o cara do carro desceu, ele pegou também uma barra de ferro e espancou o cara até matar. Então o que nós estamos tendo hoje? Estamos tendo pessoas com transtorno mental no meio dessa população e não tem ninguém diagnosticando, não tem ninguém acompanhando, ou se está acompanhando, não está encaminhando para os órgãos que façam essa abordagem, faça essa acolhida e faça esse direcionamento para os órgãos que vão tratar das questões psiquiátricas, no caso dos necessários. Então, o transtorno já decorrente de uso de substância, ele não é permanente, ele é temporário. Mas existe o permanente. Então, a gente vai, no próximo vídeo, entrar mais profundo nessa temática e você que está em casa, possivelmente está se identificando com as perguntas que o Vida está fazendo. E eu sei que existe um grande debate para ser encarado e para nós colocarmos a luz aqui, trazermos
para um diálogo mais aberto, mais franco, sem demagogia, sem hipocrisia, dentro daquilo que a lei permite, dentro daquilo que a nossa Constituição respalda. E eu estou aqui com as leis, tudo que respalda isso que a gente está falando, e que há uma possibilidade, Visa, da gente poder ser mais efetivo nesse tratamento, nessa abordagem. Então, para a gente dar uma encerrada, qual o conselho que você poderia estar dando para um familiar, quer seja uma esposa ou uma mãe, que tem o seu filho ou o seu esposo em uma situação de dependência e já também numa condição já de estar em situação de rua? Porque o que nós conhecemos, o NIDA, né? Aquele estatuto mundial que determina como são as formas de tratamento para a dependência química, já consolidadas cientificamente. E um dos pontos desse NIDA é justamente o quê? Que não existe um método específico para tratamento. É sempre uma abordagem múltipla, como você falou no início. Pessoas são diferentes e precisam de abordagens diferentes. Mas tenta, dentro de uma linha geral, né? Um pai ou uma mãe ou uma esposa que tem o seu filho ou esposo numa situação dessa, o que ela pode estar fazendo? Que tipo de orientação você poderia estar dando para ela? Olha, eu parto do princípio da aceitação, porque ainda existe uma grande negação. Existe ainda, vamos dizer assim, um preconceito com essa problemática, porque as próprias famílias às vezes se sentem envergonhadas quando vai falar que o filho tem problema com substâncias ilícitas. Então, parte do princípio da família aceitar que o filho está doente, ou a filha, né, está doente, e que ele também está adoecido. Acompanhe nossos vídeos, você vai se identificar. Tem um vídeo meu que fala só sobre codependência, que lá eu coloco até 7 passos de identificação, uma auto-identificação, para ver se ela está adoecida ou não. Então, parte do princípio é de aceitar e reconhecer que está doente e que aquela pessoa precisa de ajuda. A partir do momento que eu entender que ela precisa de ajuda, aí sim eu vou buscar os profissionais para me ver qual é a abordagem indicada para ele. Como a gente falou, não existe hoje um modelo engessado, só esse modelo que resolve o problema da dependência. Não. Cada indivíduo, baseado num terapeuta, num psicólogo, num profissional ou multiprofissionais, vão poder direcionar um tratamento mais efetivo. Eu acho que aqui precisa também, profissionais que estejam nos ouvindo, também não se tornem dono da razão ou do modelo eficaz para o tratamento. Eu falo isso porque eu já tive isso, mas hoje eu já não tenho mais, tá bom? Então, fique conosco no próximo vídeo, gente.